Continuando então rapidamente, eu desliguei e liguei o vídeo. Vamos começar agora onde nós paramos. Este é o segundo vídeo da série, o que significa religião. A religião que eu vou mostrar o que significa religião, qual que é a palavra, o pensamento, o conceito, o objetivo, a tradução, os costumes, o dia a dia, a rotina, o diária, todos esses detalhes está escrito no versículo 27 da palavra, do significado da palavra religião. Então vamos terminar aqui o pensamento, vamos terminar aqui o prospecto que eu estou fazendo sobre a análise do versículo 26 de Tiago, capítulo 1, que está escrito assim: se alguém entre vós cuida ser religioso, então uma pessoa religiosa, ela tem que ser uma pessoa que ela anda e caminha dentro da igreja, dentro da vida que ela escolheu cristã, de uma forma independente e com energia espiritual. Ela não pode entrar numa religião e ser carnal. Por quê? Porque está escrito aqui. Tiago disse que se as pessoas que querem ser religiosas e não refreiam a sua língua, por que ele diz isso? Porque hoje em dia as pessoas que estão dentro das igrejas, elas falam muito e produzem pouco. Então não tem não tem uma lógica, não tem um andamento que Deus e Jesus gostaria que tivesse as pessoas que agem assim dentro da igreja. Por exemplo, eu estou vendo muitos debates na internet falando sobre vários assuntos, de vários religiosos, líderes das igrejas, que estão debatendo um com os outros. E isso não dignifica, não eleva a igreja, porque nós não temos que ficar discutindo divergências teológicas com outras pessoas que têm a mesma característica do que a gente. Isso se chama contendas de palavras, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 3 ou 4, que eu poderia ir lá até agora para falar sobre isso. Então eu tenho duas questões aqui trancadas, porque eu queria começar a falar sobre a questão do pobre, como eu terminei o último vídeo, que eu falei que eu ia entrar na questão do pobre, que está escrito no capítulo 2 de Tiago, para confirmar o que significa a religião, ou ir para esta outra opção que Jesus me deu agora, de falar sobre a questão dos debates, que seriam uma coisa que está contra os mandamentos de Jesus Cristo, que ele coloca como sendo contendas de palavras em 1 Timóteo capítulo 2 ou 3. Então eu vou tentar utilizar estes dois mecanismos agora. Vamos ver o que acontece para identificar o modo e o pensamento que Jesus está me revelando agora, para entender o que significa religião e estas outras questões que eu estou
revelando através dos versículos que eu estou citando, porque a língua faz parte da religião. Se você refrear a sua língua, você está sendo uma pessoa religiosa, porque você está cumprindo com aquilo que o apóstolo está revelando, porque você está fazendo aquilo que está escrito dentro da Bíblia. Então, é um dos exemplos que eu estou colocando agora. Então, para você não ser enganado e para você não enganar o seu coração, como está escrito aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26, então você tem que ter uma religião que não seja vã, que não seja inútil, como ele diz aqui. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Então, religião é isso que eu estou falando para você. Religião não é esse pensamento que as pessoas têm de se incorporar dentro de uma religião e participar de uma igreja, de um templo, participar de um costume e uma tradição que se torna institucionalizada, porque se torna uma empresa. E uma religião, ela não pode ser empresarial, apesar que a religião da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados poderá ou não ser institucionalizada. Isso vai depender da quantidade de gente que for sendo integrada dentro da igreja. Se a igreja ficar sob o meu comando e eu seguir sozinho nesta empreitada, então a igreja não vai ser institucionalizada. Fora isso, se ocorrer a movimentação de pessoas querendo ingressar dentro da Igreja Evangelho dos Pobres, aí talvez precisará ser institucionalizada, mas vai ser dentro desta doutrina e dentro desta pregação bíblica que eu estou fazendo, para que a nossa religião não seja inútil e para que nós não enganemos o nosso coração e para que nós não ficamos utilizando somente a língua para poder expressar a religiosidade dos cuidados entre os irmãos. Então, o versículo 27 está escrito assim, complementando isso que eu estou dizendo. A religião, está vendo? Estamos usando outro termo etimológico, usando a palavra religião. Então, vamos saber o que é religião agora. A religião pura e imaculada, que é pureza também. A palavra imaculado significa pureza. Para com Deus, com D maiúsculo, e Pai, com P maiúsculo. Então, vamos saber agora o que é religião, de fato. Religião não é isso que você pensa, como a religião muçulmana, a religião cristã mundana, a religião indiana, a religião africana, a religião oriental, japonesa, a religião, qualquer tipo de outra religião que exista no mundo. A religião não é essa que você está pensando. A religião dentro da Bíblia cristã é essa aqui, ó. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai. Agora você vai descobrir o que significa a palavra religião. O que é religião? É esta, como está escrito no versículo 27, 2 pontos.
visitar os órfãos. Quem são os órfãos? São os pobres. São os pobres. Órfão significa pobre de pai e mãe. Quem não tem pai e mãe é pobre. Órfãos tem várias conotações. Então, a palavra órfão a gente pode ligar com a palavra pobreza. E a palavra pobreza nós podemos ligar com a palavra mansidão. Então, a pessoa que ela é pobre e mansa, ela é órfã. Porque ela não tem pai e mãe, porque ela não tem dinheiro, ela não tem bens materiais, ela não tem riquezas do mundo. Então, ela é uma pessoa órfã, ela é pobre. Ela é pobre em espírito, com E minúsculo, não com E maiúsculo. Ela é pobre em espírito com E minúsculo, mas ela é rica em espírito com E maiúsculo. Então a gente tem que ser pobre em espírito com E minúsculo, porque nós não temos que adquirir bens materiais, como eu vou mostrar aqui agora, no capítulo 2 de Tiago. Para depois eu mostrar em 1 a Timóteo o que significa contendas de palavras, que é isso que acontece dentro das igrejas cristãs. Por isso que ser pobre espiritualmente, com E minúsculo, é o correto, e ser rico com E maiúsculo espiritualmente é a bênção. Tem essas diferenças também que nós temos que tratar agora. Já são 3 coisas que nós temos que tratar só nesses episódios aqui que eu estou revelando aqui usando só 2 versículos. Já temos 3 questões já, que eu não sei se eu vou conseguir lembrar, porque só vai aumentando. Quanto mais a gente começa a falar da palavra do Senhor, mais questões vão aumentando. Por isso que o evangelho ele é rico. E quem tem fé, ele é rico na fé cristã. Então, qual que é a religião pura para com Deus? A religião pura para com Deus é esta aqui, ó. Visitar os órfãos, ou seja, cuidar dos órfãos, como está escrito aqui no versículo 26. Cuidar dos pobres. Se alguém entre vós cuida, ser religioso. Tá vendo? É cuidar dos pobres. Não é cuidar de si mesmo. Agora, se você for pobre, como eu sou pobre, aí você pode cuidar de si mesmo. Mas você tem que saber como tem que ser feito. E é disso que nós estamos falando. Então, a religião que ninguém está fazendo, ou a religião que ninguém está inserido, é essa aqui, visitar os órfãos, os pobres. Quais pobres? Os pobres do mundo ou os pobres da igreja? Tá vendo? Outra questão, outra pergunta. Eu já esqueci até a terceira pergunta que eu matutei agora, que Deus e Jesus Cristo está me revelando. Daí, vou continuar nos pensamentos para não ficar fazendo vários questionamentos. Eu vou fazer os questionamentos, mas eu não vou ficar respondendo agora vários questionamentos, porque senão eu começo a me perder no pensamento. Então, nós estamos aqui. A pessoa que quer ser religiosa, ela tem que ter uma religião. E qual religião que ela tem que ela tem que seguir? Que ela tem que participar? Que ela tem que entrar? É a religião institucional? Não.
O que é religião institucional? É aquela que cobra dízimos, aquela que gera lucro material, porque ela é materialista. Por isso que a língua dela, ela não refreia, porque ela fica falando e o tempo todo e fica pedindo dinheiro, 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 dinheiro o tempo todo. A religião dessa é vã, como está escrito no versículo 26 de 1 a Tiago, do livro de Tiago, capítulo 1. Então, a religião pura e verdadeira é esta aqui que eu estou revelando agora. Visitar os órfãos, ou seja, entrar em contato com os pobres que estão dentro das igrejas, não os pobres do mundo carnal, porque eles não têm a palavra de Deus. Então os pobres, eles tinham que estar dentro da igreja. Agora eu pergunto para vocês, quando eu passo nas igrejas, quando eu estou na rua, elas estão sempre com as portas fechadas. Elas só são abertas para fazer cultos religiosos. De dia tá fechado. Se os pobres têm que ficar dentro da igreja, como é que um pobre vai ficar dentro de uma igreja se as portas estão fechadas? A igreja não teria que ficar com a porta aberta para os pobres entrar dentro da igreja? Me responde agora esta pergunta. Todas as igrejas que eu passo, principalmente de dia, elas estão com as portas fechadas. E à noite também. Só no dia dos cultos que ela abre. E eu não vejo nenhum pobre dentro da igreja. Não vejo nenhum pobre, porque as pessoas, elas têm bens materiais. Porque elas são irreligiosas, como está escrito em 1 Timóteo também. Tá vendo como eu podia entrar lá? Capítulo 1. Eu podia entrar lá para confirmar a questão do debate e a questão da irreligiosidade, que é outro assunto pertinente ao que nós estamos falando. Para mostrar e para provar isso que eu estou falando, porque o pensamento é de Jesus Cristo, não é meu. Eu só sou usado para comunicar as palavras de Deus. Por isso que a minha língua, neste caso, não está sendo refreada. Ela está sendo refrigerada por causa da minha boa intenção. Porque está escrito aqui: igreja, visitar os órfãos. Como é que eu vou visitar um órfão que ele é pobre dentro de uma igreja, se a igreja está com as portas fechadas de dia e de noite? Me responde esta pergunta, ó caro visualizador deste vídeo. Por quê? Porque em verdade vos digo que o religioso que quer ter uma religião, ele tem que visitar os órfãos e as viúvas. E quem são as viúvas? As viúvas podem ter várias conotações. Por exemplo, no meu modo de ver e de pensar, a viúva seria considerado a mulher. A mulher, o lado mais frágil da igreja. A mulher, a pessoa que é a criatura que Deus criou, a mulher, que seria a Eva.
Então a viúva poderia ser encaixado como a mulher, a Eva, a mulher que comeu o fruto proibido, que foi enganada pela serpente, como está sendo enganada dentro das igrejas cristãs. Porque lá em Mateus está escrito que os fariseus, Jesus Cristo disse, eu não me lembro onde está, eu não me lembro o capítulo e o versículo, mas eu acho que, por exemplo, está em Mateus, que os líderes religiosos, eles vão nas casas das mulheres, das viúvas. Em 1 a Timóteo também está escrito isso. E ficam falando, não refreiam a sua língua. Também podia entrar nesse ponto, mas eu não me lembro onde está agora. Lá em Mateus, em Timóteo, acho que é mais fácil achar. Eu não me lembro se está em Timóteo também, essa questão que Paulo também revelou. Mas Jesus Cristo, ele falou. E tem a caixinha de filactérios também. Fica próximo desse versículo onde está em Mateus, da caixinha de filactérios, que são versículos bíblicos que os líderes religiosos põem para as pessoas ficarem lendo e seguindo aqueles versículos, mas é vã a religião da pessoa que está inserida nesta doutrina. Jesus fala disso, agora eu não me lembro onde está, em Mateus. Mas as viúvas representam essas mulheres. E em Timóteo falam que essas mulheres são até loucas. Está escrito lá, em Timóteo. Dá para unir essa relação e montar um quebra-cabeça legal, falando sobre desse assunto, para representar o que significa viúvas nesse pensamento de Tiago 1, capítulo 27, que Jesus está me revelando. É um traçado que eu estou fazendo. É como se fosse uma arquitetura do sábio arquiteto, que é Paulo, o apóstolo Paulo. E no livro de Salmos também fala sobre a questão de arquitetura e traçado também. Que Deus, ele traça a arquitetura das coisas. Só que eu não vou me lembrar onde está agora, né? Então, deixa eu ver se eu consigo achar em Timóteo aqui. Se a minha lembrança está correta. Falando das mulheres. Eu não sei se eu vou conseguir achar agora. Eu consegui achar um versículo falando de viúvas, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Aqui está dizendo assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Está aqui esse pensamento que eu falei, porque no versículo 5 também está falando sobre viúva. E eu acho que é esse versículo mesmo que eu queria achar. Então vamos lá. Está vendo a diferença? Ó? Quando os líderes religiosos vão na casa das viúvas, como está escrito lá em Mateus, eles pervertem as viúvas, as mulheres. Por quê? Porque elas estão numa condição frágil. Daí aqui em Tiago está dizendo que nós temos que visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, não para fazer isso que eu falei, se aproveitar das viúvas, enganar as viúvas,
Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, para confirmar isso que estou falando. Versículo que eu acabei de ler, 4. Aliás, versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Está vendo? Nós temos que honrar as viúvas que são viúvas, não aquelas viúvas que são jovens, que são pervertidas. É isso que o capítulo 5 está falando. Vamos ver. As viúvas que não são pervertidas são aquelas que só tiveram um marido na vida, que tem mais de certa idade, talvez mais de 60 anos de idade. Estas são as verdadeiras viúvas. Então, estas mulheres, elas são, versículo 4 agora. Mas, se alguma viúva tiver filhos, que seriam os órfãos, os pobres, filhos pobres, como está escrito aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Visitar os órfãos e as viúvas. Então, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, o neto seria considerado como sendo o segundo filho da viúva. Então, a viúva ela tem vários filhos órfãos que são pobres. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. Então, a mulher ela tem que ser digna. Ela não pode ficar ouvindo doutrinas de homens pagãos. Por isso que quando esses homens que representam as igrejas cristãs se comunicam, se aproximam das mulheres, eles têm que refrear a língua para não ficar enganando estas pobres mulheres que estão indefesas. Por quê? Porque no versículo 4 do capítulo 5 de 1 Timóteo está escrito que as viúvas elas têm que aprender primeiramente a exercer piedade, misericórdia para com a sua própria família. Então, a mulher viúva ela tem que primeiro cuidar da família. E depois, o que vai acontecer? Repetindo. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família, a família de sangue, ou espiritualmente a família da igreja, e a recompensar seus pais com P minúsculo. Ou seja, a mulher viúva ela tem que honrar o pai e a mãe. Porque honrando o pai e a mãe, ela vai estar contribuindo com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa ficar cultuando, ela não precisa ficar praticando, cumprindo. Ela não precisa ter costumes religiosos determinados pelos líderes religiosos. É o que está escrito aqui. Por quê? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, com D maiúsculo. Versículo 5. Falando de viúva,
Novamente aparecendo a palavra viúva. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. Está vendo? Deus com D maiúsculo. E persevera de noite e de dia, em rogos e orações. Então, o que a viúva tem que fazer? Ela tem que orar, em primeiro lugar. Só que a oração, ela é uma oração específica. Ela não é uma oração misturada, mas ela é uma oração mister. Mister, a palavra mister significa necessária. Por quê? Porque Jesus ensinou nós orarmos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou terminar esse vídeo e continuar o pensamento que Jesus está me revelando no próximo vídeo. Fica com Deus e a paz do Senhor.